Deus menciona um outro Messias. Ele não tem o objetivo de tirar o foco do Messias futuro, que é Jesus. Mas ele menciona um Messias que ajudaria o povo de Israel a ser liberto do cativeiro babilônico. E ele seria um tipo do verdadeiro e grande Messias que viria e libertaria Israel e os gentios e a humanidade não apenas de um cativeiro babilônico, diríamos assim, mas do cativeiro da morte eterna e do pecado. Então Deus cita no capítulo 44 e no capítulo 45 o rei persa Ciro. E por que ele faz isso? Você sabe que no livro de Isaías, Deus advertiu várias vezes o povo de Israel a voltar dos seus caminhos maus, mas eles não quiseram. Então Deus permitiu, né, que eles fossem levados cativos para a Babilônia. O que aconteceu? Depois que passou o tempo de castigo deles em Babilônia, em 536 a.C., o general persa Ciro invadiu Babilônia, libertou muitos dos cativos e até autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém, como lemos em Esdras capítulo 1. Então por isso ele foi chamado de um Messias, ou seja, um ungido, um servo de Deus. Capítulo 44, verso 26 diz assim, ó: quem confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E quando Ciro invade Babilônia e liberta, não é, os israelitas, é exatamente isso que ele faz. Ele permite que as cidades de Judá, que Jerusalém, que o templo sejam reconstruídos. Então Deus profetizou. Só que aqui tem um detalhe, meu amigo internauta, minha amiga internauta, vai te chamar muita atenção. O capítulo 45, verso 1 diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. O problema, que na verdade não é um problema, o detalhe é que Isaías profetizou que Ciro libertaria o povo de Israel, faltando uns 150 anos para Ciro nascer. 150 anos. O que esse texto está nos dizendo? Deus não adivinha o futuro. Ele sabe o futuro. Antes de Ciro sonhar em existir, Deus inclusive o chama pelo nome. Então veja, a Bíblia, ela é a perfeita e inspirada palavra de Deus. Só que existem pessoas tão céticas que não querem crer naquilo que é óbvio. Pelo fato de Isaías mencionar Ciro mais ou menos 150 anos antes de Ciro nascer, alguns, né, teólogos mais liberais e críticos também textuais propuseram que esta parte, a partir do capítulo 40 de Isaías, o livro foi escrito por um segundo Isaías. Então aí isso resolveria o problema da sobrenaturalidade da Bíblia, né? Não. Até o capítulo 39 foi o primeiro Isaías que escreveu. Agora, a partir do capítulo 40, em que há predições, em que ele prediz o surgimento de Ciro, 150 anos antes de Ciro nascer e receber o nome de Ciro, não foi um segundo Isaías que escreveu. Só que isso é uma bobagem sem tamanho, por alguns motivos. Primeiro, não há evidência bíblica e nem histórica para a existência de um segundo Isaías. Tá, isso aí é um absurdo. Outro aspecto, se existisse um segundo Isaías, ou alguém, um pseudo-Isaías, alguém que tivesse assumido o nome de Isaías, essa pessoa seria uma pessoa importante, porque ela teria sido usada por Deus para escrever o restante do livro de Isaías. Mas isso não é nem cogitado. Quando Cristo cita o livro de Isaías, ele fala que foi Isaías que escreveu.
Mateus, como nós vimos em Mateus 12, quando ele cita, foi Isaías que escreveu. Então nenhum autor inspirado, nem mesmo Cristo, jamais cogitou a ideia de um segundo Isaías aparecer em cena só pelo fato de existir uma predição. A Bíblia é um livro sobrenatural. O problema é que aqueles que não creem no sobrenatural ficam inventando justificativas sem cabimento para explicar de acordo com as conveniências deles. Então eu quero mostrar para você que Deus não adivinha, Ele sabe. O que Deus diz aqui em Isaías 44, 6 e 7, ó. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então Deus aqui ele fala, né, que além dele não há outro Deus, e ele faz um desafio: me mostre alguém que consegue predizer, prever o futuro assim como eu. Então por isso que foi possível Isaías saber com 150 anos de antecedência que Ciro seria uma espécie de ungido, de Messias, que libertaria Israel, porque Deus o inspirou, porque Deus deu a informação a Isaías. É por isso que 2 Pedro 1, 19 a 21 diz, não é, que toda a Bíblia, né, nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, quem revelou a Isaías, através de sonho, através de visões, que Ciro existiria 150 anos depois desta profecia aqui. Então, esta é uma evidência fortíssima de que a Bíblia que você tem em mãos não é simplesmente uma obra humana. Ela tem dupla autoria, divina e humana. As ideias são divinas e as palavras são humanas.